Olá, pessoal! Hoje nós seguimos com o estudo a respeito dos vícios de linguagem. E o vício de linguagem que nós estudaremos na aula de hoje é o barbarismo, no capítulo 28. Então, nós temos alguns aspectos a considerar. Trocar uma palavra pela outra, ou mesmo um sentido pelo outro, pode ser um excelente recurso quando se trata de textos artísticos. Então, esse ato de fazer uma troca de palavra pela outra e também de sentido é um recurso que é utilizado em textos que têm a finalidade de expressar elementos artísticos. Entretanto, nós temos momentos em que a nossa comunicação ela precisa ser objetiva, direta e também exata. Então, não abre espaço para essas possibilidades. E nesses casos, uma troca indevida pode constituir um problema sério na construção da mensagem. É possível que um usuário da língua, quando ele se comunica, tropece na pronúncia, no significado, na aplicação ou também na grafia de uma palavra. Isso significa que nós estamos então tratando sobre o barbarismo, que é o uso incorreto das palavras quando elas estão desviadas, estão desviando da norma padrão. E, nesse caso, então, constituem-se como um vício de linguagem, que é então chamado de barbarismo. Quais são as principais formas de barbarismo? Nós temos, como vocês podem visualizar aqui na tabela, 5 formas diferentes. A primeira delas é, então, ortoépico e prosódico. Isso significa o quê? Significa que quando a palavra é pronunciada de maneira inadequada, nós estamos cometendo o barbarismo. E os exemplos dessa forma de barbarismo: mendigo em vez de mendigo, gratuito em vez de gratuito, ali é a posição da sílaba tônica. Também advogado em vez de advogado, então o D é mudo. Então, sempre quando nós pronunciamos de maneira inadequada ou trocamos a posição da sílaba tônica, nós estamos aqui apresentando uma forma de barbarismo. A outra forma é mórfico-ortográfica. Então, é aquela que diz respeito à escrita incorreta das palavras. Ansioso com C em vez de ansioso com S, que é a forma correta. Privilégio em vez de privilégio. Privilégio é a maneira inadequada e a forma correta é privilégio. Também, o barbarismo ocorre no aspecto semântico, gramatical, quando se troca uma palavra por outra que tenha sentido diferente. Então, no caso, nós temos aqui descrição no sentido de discrição. Aqui, quando se diz que a pessoa agiu com discrição, mas se usa o termo descrição. Ao encontro de, no sentido de encontro a, espectador, no sentido de espectador. Então, aqui nós temos também a diferença em relação a esses dois termos. A outra forma de barbarismo é no aspecto morfológico. Quando se fala no aspecto morfológico, nós estamos tratando sobre a aplicação inadequada de flexões da palavra. E aqui nós, então, estamos tratando da flexão de gênero, da flexão de número. Irmãos em vez de irmãos.
Então, a forma adequada é irmãos e nunca irmões. Proporam em vez de propuseram. Então, proporam também é uma forma inadequada. A forma correta é propuseram. A outra forma de barbarismo é no aspecto sintático. E o que nós tratamos quando falamos do aspecto sintático? Diz respeito, então, ao uso, fora da norma padrão, de termos dentro de uma oração. Quando se diz assim, a gente vamos, e a forma adequada é nós vamos. Ou também, vou no banheiro, e a forma adequada é vou ao banheiro. Não lembro-me, em vez de não me lembro. Então, aqui nesse último exemplo, nós temos a colocação pronominal. A presença do não aqui no início da oração faz com que seja colocado o pronome na frente do verbo, que então é um caso de próclise. Então, sempre quando nós tivermos algum aspecto relacionado à pronúncia inadequada das palavras, à escrita incorreta, à troca de uma palavra por outra que tenha sentido diferente, à aplicação inadequada de flexões da palavra e também o uso fora da norma padrão de termos dentro de uma estrutura ou dentro de uma oração, nós estamos aqui nos deparando com formas de barbarismo. Os vícios de linguagem devem ser evitados, principalmente nas situações formais de comunicação. E se eles forem utilizados quando o barbarismo e até mesmo outras formas de vícios de linguagem forem utilizados em situações formais de comunicação, podem levar o enunciador, que é aquele que está expressando, aquele que está apresentando uma mensagem, a comprometer a credibilidade do seu texto, falhando na constituição do argumento linguístico, que sustenta que o texto bem apresentado conquista a simpatia de quem o recebe. Então, acaba comprometendo a credibilidade do texto. Também pode fazer com que o enunciador perca a autoridade e não seja levado a sério, uma vez que o interlocutor naturalmente faz uma rápida e preconceituosa associação. Se ele não sabe nem a norma padrão, vai saber o quê? Então, aqui, quando o enunciador ele apresenta a sua mensagem, ele é, de certa forma, julgado, e quando ele não está utilizando a forma adequada, acaba que ele não é levado a sério. Pode também prejudicar o foco do interlocutor, desviando seu olhar do conteúdo do texto para a forma como ele foi apresentado. Então, todos esses aspectos, eles podem ser verificados quando trata-se de um texto que apresenta vícios de linguagem. Agora, em textos artísticos que podem ser verificados em letras de música, em contos, em narrativas, em poemas, propagandas, piadas, esses desvios eles podem ser explorados de uma forma autêntica, crítica, enriquecedora e eles são muito bem-vindos. Então, sempre precisamos estar atentos à situação, principalmente em situações formais de comunicação em relação ao cuidado com o uso da norma padrão. A tarefa referente à aula de hoje, vocês deverão responder exercícios 1, 2 e 3 da página 278. E por hoje é só. Até a próxima aula.